Abençoe você. Estou aqui com meu pano de saco e queria meditar com vocês nessa passagem de João 14, né? O Evangelho de João é um evangelho assim que eu gosto muito porque ele traz um entendimento bem espiritual da divindade do Senhor Jesus, né? Enquanto ele esteve nessa terra. E a partir do versículo 15, Jesus, ele fala sobre o Espírito Santo, ele promete o batismo com o Espírito Santo, né? O derramamento do seu Santo Espírito sobre nós. E o Espírito Santo é aquele que nos sustenta, é aquele que nos consola, é aquele que nos ajuda, o nosso auxiliador nessa terra, para que a gente se mantenha em santidade, para que a gente continue, enquanto estivermos aqui, estejamos preparados para enfrentar tudo, para que possamos chegar até o nosso maior objetivo, que é a nossa salvação, a salvação da nossa alma. Então, quando a gente conhece o Senhor Jesus, a gente recebe a maior de todas as bênçãos, que é a salvação. Quando a gente crê no nome de Jesus, a gente é salvo. Olha só que coisa gloriosa. E quando isso acontece, a nossa mente se abre para a verdade sobre o mundo, para a verdade sobre tudo. Porque aí o Senhor Jesus, ele nos promete o batismo com o Espírito Santo, que é o Espírito de verdade, que nos guia a toda a verdade. Porque a gente vai continuar no mundo que jaz na mentira, que jaz no engano. Então, aqui ele vai dizer, o Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer. Quer dizer, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Ou seja, o mundo não conhece a verdade, o Espírito da verdade. Então, por quê? Porque o mundo está na mentira. O mundo gosta da mentira. Porque o mundo tem ligação direta com o diabo, que é o pai da mentira. Então, a gente imagina, né? Meu Deus, antes de te conhecer, antes de entregar a minha vida para o Senhor Jesus, eu vivia na mentira. Eu vivia no engano. Eu estava mergulhada nas trevas. Porque o meu pai não era Deus, era o diabo. Olha só, a gente tinha por pai o diabo. Então, a gente servia a Satanás, mesmo que indiretamente. Tem gente que serve a Satanás diretamente, né? São os satanistas, pessoas, né, que fazem os trabalhos, as macumbas, as coisas aí, servem as entidades, né? Mas, mesmo aqueles que não faziam isso, mas estavam no mundo, estavam presos às prostituições, né, às fornicações, aos vícios, né, a pessoa que tem vício de cigarro, de bebida, né, de drogas, pessoas que mentem, que vivem a vida na mentira, né, que vivem a vida para os prazeres da carne, né, enfim, ou seja, sem Jesus, sem a pessoa entregar a vida para Jesus, ela está servindo indiretamente o diabo. Ela está dando a vida dela, o corpo dela, para servir ao mal. Porque ela está mergulhada no engano do mundo, né? Os olhos dela estão cegos ainda, os olhos espirituais. Mas quando Jesus entra na nossa vida, ele tira a venda e faz nos enxergar toda a verdade. Então, o Espírito Santo, aí ele nos batiza com o Espírito Santo, quando a gente se entrega, quando a gente tem o desejo pela salvação, quando a gente tem o desejo de mudança de vida, quando a gente tem aquela aspiração em
em mudar de vida, em sair das coisas dessa terra. Tem que ter esse desejo dentro da pessoa. Arrependimento. Deus, ele derrama de arrependimento sobre ela e ela se conscientiza. Meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Quando a pessoa chega no fundo do poço, quando ela não tem mais saída, quando ela não consegue mais, não tem mais para onde recorrer. Por isso que muitas vezes Deus permite o ser humano passar por situações, né, desagradáveis, para ele acordar, para ele olhar para cima, de onde vem o seu socorro. Nosso socorro vem do nosso Senhor que fez os céus e a terra. Então, Jesus, ele vai falar aqui, ele promete o Espírito Santo. E ele começa dizendo: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então a gente vê muita gente dizendo: eu amo Jesus. Às vezes quando a gente vai evangelizar mesmo, quando fala de Jesus, aí a pessoa diz: Jesus é tudo para minha vida. Jesus, sem Jesus eu não vivo, né? Mas isso só vai se confirmar, a gente não vai ver, mas quem vê é Deus. Isso só se confirma na prática. Isso é para cada um de nós. Aquilo que a gente fala só se confirma na prática. É tanto que ele diz assim: se me amais, se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Guardai os meus mandamentos. E o que significa guardar? Quando a gente tá ali fazendo uma faxina, aí a gente acha uma coisa assim, jogada ali na casa, aí a gente vê: não, vou guardar isso daqui. Vou guardar isso aqui porque pode ser que eu precise disso daqui lá na frente, mais tarde, né? Ou qualquer coisa que a gente tenha dentro de casa. Cada coisa tem o seu devido lugar, né? As coisas de cozinha vão estar lá no armário da cozinha, né? Roupa de cama, roupa de, né, toalha, essas coisas assim, vão estar o quê? No armário, no quarto, no guarda-roupa. Cada coisa tem o seu devido lugar. Cada coisa é guardada no seu devido lugar. Por quê? Porque a gente vai precisar para determinadas situações. Então a gente guarda, a gente não deixa espalhado, a gente não deixa por aí, a gente não se esquece. A gente guarda. Alimento de geladeira, a gente guarda na geladeira para conservar. Porque se eu deixar o alimento de geladeira no armário da cozinha, num ambiente sem ser refrigerado, sujeito a mofo, sujeito à umidade, vai estragar. Então, eu vou guardar no seu devido lugar, senão eu vou perder. Então, a mesma coisa são os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus. Então, ele está dizendo: guardai os meus mandamentos. Onde é que eu devo guardar os mandamentos do Senhor? E primeiro, antes disso, eu tenho o entendimento que eu preciso guardar. Se eu tenho esse entendimento que eu preciso guardar a palavra de Deus, é porque eu estou considerando essa palavra importante. Então, o ser humano, ele só guarda aquilo que ele considera importante. Aquilo que ele não dá de ombros e deixa passar, é porque para ele não é importante. Né? Uma coisa que você tem dentro de casa, aí você acha assim, e você pensa: eu não uso isso daqui. Eu não vou guardar isso daqui porque eu não uso. Aí você nem pensa, né, se você pode precisar mais tarde. Você simplesmente vai e joga fora. Se é uma coisa assim que você tem há muito tempo e tá desgastado, não vou guardar mais isso, porque eu não preciso disso. Você vai e joga no lixo. E pode ser até que você precise mais lá na frente, mas você não vai ter mais. Você vai ter que, sei lá, comprar outra coisa. Então, a gente só guarda aquilo que a gente considera importante. Aquilo que a gente pensa, reflete e pensa assim: não, vou precisar disso.
Posso precisar disso. Então, quando se trata de preparação também, né? A gente vai se preparar para alguma coisa. A gente pensa naquilo que a gente vai precisar. Isso é prudência, né? Tudo que a gente vai fazer, tá tudo aí acontecendo, o mundo tá virando um caos, né? Vai faltar muita coisa nessa terra, você pode ter certeza, né? Guerra é sinônimo de falta. Falta de alimento, falta de água, falta de energia, falta de tudo. Então, para quem tem a consciênciazinha de que esse negócio vai chegar aqui, então eu vou guardar, eu vou ser prudente e guardar alguma coisa, né? Então eu vou guardar alimento, eu vou estocar alguma coisa aqui, porque eu vou precisar lá na frente. Então isso é o quê? Prudência. Deus guarda a gente? Guarda. Deus nos supre as necessidades? Supre. Mas ele também, quando ele mostra uma coisa e que a gente pode fazer aquela coisa, que está nas nossas mãos também poder fazer. Você pode fazer agora? Então vamos fazer. Então é algo que, quando é da nossa parte, ele nos dá orientação para fazer. Então, quando a gente crê, a gente mostra na prática, a gente faz. Então, isso é o crer. É a prática, é a fé prática, né? Quando a gente crê em algo, a gente mostra na prática. Então, é isso que Jesus está dizendo. Se vocês me amam, se vocês creem em mim, se creem em mim, guardam os meus mandamentos. Porque quando a gente ama, a gente crê. Quando uma pessoa ela casa com a outra, ela diz, eu amo aquela pessoa. Então ela quer casar com ela. Ela não quer ficar amigado. Ela não quer ficar morando junto só, sem compromisso nenhum. Por quê? Porque se a pessoa só quer ficar ali morando junto, amigado com aquela pessoa, ela não quer compromisso firme de toda a vida, ela não quer casar. Então ela não quer passar o resto da vida dela com aquela pessoa. Por quê? Porque ela pensa que pode, sei lá, encontrar uma coisa melhor lá na frente, ou sei lá, ela pensa que pode dar errado o casamento e tenta evitar, ou ela não ama aquela pessoa de verdade, então ela tá só passando um tempo, vamos ficar aqui até quando der, e ela pensa o quê? Ela tem uma dúvida. Então a pessoa que não casa, não quer casar, é porque ela tem uma dúvida com relação a outra pessoa, né? Ou se não vai ficar com aquela pessoa o resto da vida, sei lá, se vai abusar daquela pessoa, vai procurar outra coisa melhor, sei lá. Porque casamento é compromisso pro resto da vida, né? A gente não casa pensando em descasar, né? Pode, às vezes, vir esse pensamento, mas tá mais... Quando, no início, né? Eu lembro que vinha no início esse pensamento na minha cabeça, né? É tanto que eu não mudei o meu nome. Eu deveria ter mudado o meu nome, mas eu não mudei. Por questão de documento, porque ia ter que mudar os documentos todos, né, da gente. Quando a gente muda o nome, ia ser muito trabalho, né? Aí o povo dizia, questão de separação também é complicado quando se tem o mesmo nome. Aí isso tudo já vinha na minha cabeça, aí eu não mudei o meu nome. Mas se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, independentemente, tinha mudado. Por quê? Porque é algo assim, poxa, ter o nome do meu marido no meu nome. Firmar ainda mais um compromisso, né? Então, às vezes, vem pensamento de dúvida, que é pra gente não ter compromisso. Não ter compromisso. Então, o casamento é compromisso. O casamento é compromisso. E se prova quando... É aí que se prova quando se ama verdadeiramente. Porque você ama, você vai estar sacrificando, você vai estar ali. Então,
É como casamento mesmo. É como casamento. Se me ama, você crê. Então, quando a pessoa crê na outra, ela casa. Ela casa. Não, eu creio. Vai dar certo. Esse casamento é para a glória de Deus. Esse casamento vai ser pro resto da vida. Eu creio. Então, ela casa. Então, isso daqui é visto nas atitudes. Quando a gente ama o Senhor, a gente considera as palavras de Deus importantes. A gente guarda essa palavra. A gente ouve, ela entra no coração, ela passa por aqui e vem para cá. Essa é a semente que, quando cai em solo fértil, um bom solo, ela germina, ela nasce. Essa é a boa terra, é o coração que recebe a semente, e a semente encontra ali um lugar para morrer e dar vida. Dar vida para aquela pessoa. Então, quando a gente guarda os mandamentos do Senhor, é para a gente usar depois. Deus dá uma palavra pra gente num domingo, né, que a gente vai à casa do Senhor, e a gente ouve aquela palavra vai servir pra gente lá na frente. Então não deixe de ir pra igreja, não deixe de ir pra casa do Senhor. Se você tá afastado, se você tá desigrejado, se você diz que ama a Deus, que Jesus é a sua vida, que você não vive sem Jesus, que você crê no Filho de Deus, então mostre em atitudes. Comece mostrando o seu compromisso com Ele, em ir à casa dele, para ouvir a palavra dele, para guardar os mandamentos dele, para que você possa usá-los lá na frente. E esse usar no seu dia a dia é obedecer. O filho, ele obedece ao pai, não é? Um filho que é obediente é honrado pelo pai. Ele honra o pai com a obediência e o pai honra ele. E está escrito isso também. O pai o honrará. Tem uma passagem que fala sobre isso. Eu não sei onde tá, mas eu me lembrei agora dessa passagem. Que... tudo... Não é essa daqui não, mas... Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tá vendo? Mas tem outra passagem ainda, que o Pai o honrará. Nós viremos até ele e o Pai honrará, uma coisa assim. Depois você procura. No Google tem tudo, né? Dá pra achar. Eu me lembrei só de um trechinho do versículo. Mas quer dizer isso, que o pai honra o filho quando o filho honra o pai. A gente vê isso em família, né? Quando o filho é obediente, o que acontece? Ele recebe do pai honra também. Quando o pai dá as coisas para ele, o pai não coloca ele de castigo, né? Para ele aprender. Deus também, em muitas situações, castiga. Não pro mal, mas é para ensino, pro bem. Deus permite as coisas, às vezes. Mas é pro bem daquela pessoa. Então, aí no próximo versículo ele diz assim: e eu rogarei ao Pai. Tá vendo, ó? Isso daqui já é o que a gente tá falando aqui, do pai honrar o filho. Sabe
o Espírito Santo? Você tem buscado pelo Espírito Santo, né? Você tem tido o desejo de ter o Espírito Santo de Deus dentro de você? Então isso daqui é para você. Você que já há muito tempo já tem buscado, mas não tem conseguido o derramamento do Espírito Santo. Você tem feito propósito, tem feito um monte de coisa. Mas tá aqui o segredo, ó. Olha, se me amais, você guarda os meus mandamentos, beleza? Aí em seguida ele logo diz: e eu rogarei ao Pai, e ele me dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Então ele já fala do Espírito Santo depois. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então ele já dá a promessa do Espírito Santo. Para quem o quê? Guarda os mandamentos. Então, faça uma reflexão na sua vida. Se você tem buscado há muito tempo o Espírito Santo, mas ele não tem vindo sobre você, quem batiza é Jesus. Então, veja se você está guardando os mandamentos do Senhor. Veja se você está obedecendo. Veja se na sua vida tem alguma coisa que está ali, mas não é aquilo que está escrito, que você está fazendo, mas você percebe. Você vai saber. A consciência da gente bate. Então, veja se tem alguma coisa que você está praticando, né? E que às vezes vem um sentimento assim para você não deixar, mas você vê que é aquilo que tá impedindo que o Espírito Santo desça sobre você. Se é uma mágoa, se é um ressentimento, porque a palavra de Deus diz o quê? Que é pra gente perdoar, independente de quem seja. Por quê? Porque se Deus nos perdoa, quem somos nós para não perdoar? Deus é perfeito, Deus é santo e Ele perdoa a gente que é pecador. Quem somos nós, pecadores, para não perdoar outro pecador como a gente? Que a gente é também. Então, a questão do perdão, muita gente tem mágoa, ressentimento de pessoas por conta de coisas que já aconteceram há anos, há décadas, mas está ali ainda como um câncer se desenvolvendo há anos. Câncer mata. Inveja, enfim, um monte de coisa, maus olhos. Você vai fazer uma reflexão da sua vida. E lá na igreja, no domingo agora, vai ser o domingo da prova com Deus. Então, se a sua vida não tem mudado, você olha para a sua vida e você não vê nada, assim, que esteja errado. Então, você vai fazer uma prova com Deus. Meu Deus, o que é que está faltando, Senhor? Eu quero uma resposta tua. Eu preciso de uma resposta tua. O que é que está acontecendo? O que é que eu tenho que fazer para minha vida mudar? Pronto, faz uma prova com Deus. Provai-me nisto. Diz ele lá em Malaquias 3:10, provai-me nisto. E se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênção sobre vós, de tal maneira que não haja lugar para recolher, ele traz promessa. Tudo bem, isso é com relação a dízimos, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Todos trazei os dízimos. Tá falando dos dízimos. Mas isso, a palavra de Deus, é para a sua necessidade. A gente, às vezes, lê um versículo aqui. Se a gente for ler todo o contexto, ele pode estar falando de um determinado assunto. Mas quantas vezes, gente, eu meditei na palavra e encontrei um versículo que Deus usou ali para falar comigo naquela situação. Então, pega a palavra, busca, aqui tem aquilo que a gente precisa. É o Espírito Santo que nos dá o entendimento, que nos dá a orientação. Pede, busca, bate na porta e ela se abrirá. Quem busca, encontra. Quem bate a porta, abrir-se-la-á. Então busca. Porque Jesus nos promete o Espírito Santo. Se você ainda não tem o Espírito Santo dentro de você, busca. Vê o que é que está errado. Vê o que é que falta. E para você que já tem,
permaneça, vamos permanecer na fé. Porque o Espírito Santo é o único que pode nos guiar nesse mundo mal. É o único que pode nos dar vida. É o único que pode nos manter limpos para a salvação. Mesmo com os percalços da vida, desse mundo sujo. Sem ele a gente morre, sem ele a gente não tem vida, gente. Ele é o espírito de vida, ele é o espírito de sabedoria, de entendimento, de força, de fortaleza, de amor, de prudência. Ele é a verdade, ele nos auxilia, ele é nosso consolador, ele é a alegria, espírito de alegria, de paz. O fruto do Espírito Santo, o que é que tem? Amor, paz, paciência, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Tudo que a gente precisa. É o fruto do Espírito Santo. Ou seja, o fruto são as nossas atitudes. Por quê? Porque quando a sementezinha da palavra de Deus, a semente da palavra de Deus entra dentro da gente, ela vai brotar, ela vai, né? Como uma plantinha, ela vai crescer. É um processo, tudo é um processo. Então, a gente lá na frente, a gente vai desenvolver o quê? O fruto. Tá dentro da gente. Porque a semente contém aquilo que a plantinha vai dar. O quê? O fruto. Para cada árvore que dá fruto, a mangueira, o abacateiro, eles têm o quê? Dentro de si, a capacidade de gerar o fruto, né? Olha só, que coisa linda, né? Que tem dentro da semente. Tem ali... É só Deus para fazer isso, né? Você imagina uma semente gerar uma árvore que dá fruto. Para você ver. Essa é a semente da palavra de Deus. A palavra de Deus, gente, ela dá o fruto, que é o fruto do Espírito Santo. E muito mais. Então, olhe para as plantas, olhe para as árvores que dão o fruto. Aí aquele fruto que você vê, quando você vê uma mangueira, aqui é cheio de árvore com manga. Quando você vê a manga já ali, e quando a manga já cai, ela já tá madura. Ela tá pronta para pessoa se alimentar dela. Não precisa nem meter a foice assim para tirar. Já cai, já tá maduro. Então imagine que aquele fruto que tá ali é o fruto do Espírito Santo. Aí voltando pra gente, né? Que Jesus, ele promete o Espírito Santo e existe o fruto do Espírito Santo. É um que dá, imagina que é um ramo que dá vários frutos. Cada fruto é paciência, longanimidade, bondade, entendeu? Então esse fruto ele vai brotar de dentro da gente, ou seja, esse brotar, esse nascer, é as nossas atitudes do dia a dia. Então, numa situação em que era pra gente estar aperreado, a gente está sendo paciente. Numa situação que era pra gente estar sem paz, a gente tem paz. Numa situação que era pra eu estar me descabelando, perdendo as estribeiras, eu tenho domínio próprio. É um processo. Eu posso dizer que é um processo porque quando eu já tinha o Espírito Santo, tinha situações que eu ficava assim. Mas aí eu fui guardando a palavra, tendo entendimento, prestando atenção nas situações, orando, guardando a palavra. Aí o Espírito Santo foi trabalhando. Mas o fruto que logo vem quando a gente recebe o Espírito Santo é a paz e a alegria. Você tem paz.
algo que o mundo não pode dar. Então você recebe uma paz interior que é permanente. O mundo dá paz momentânea, situações que logo depois vem problema de novo aí para tirar sua paz de novo. Mas o Espírito Santo, ele dá uma paz permanente. Uma paz de espírito. É algo que está dentro de você. Que você... Não, eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem está comigo. Eu sei que aconteceu do Senhor Jesus ter um encontro comigo. Eu tenho um encontro com Jesus. Aí você lembra daquele momento. O resto da sua vida você lembra daqueles dias, daqueles primeiros dias, o primeiro amor. Você lembra do momento em que houve a mudança. Você lembra. Você lembra daquele dia que marcou a mudança da sua vida. É isso daí. Tem que haver o antes e o depois de Jesus na nossa vida. Porque é Jesus, gente. Não é qualquer coisa, não. É o Todo-Poderoso, é o Senhor. A gente é atraído. Aí quem tem luz dentro de si, nem que seja um rastrozinho de luz, é atraído pela luz, pela fonte da luz, que é Jesus. Ele é o tudo. Ele é o Todo-Poderoso. A gente tem uma palavrinha assim que eu ouvi ontem na pregação. Você... eu ia dizer, você se derrete todinha com ele, mas tem outra palavra. Você não se contém. E aí as coisas do mundo não te atraem mais. Porque você começa a viver na verdade, você começa a amar a verdade, e você não quer saber mais do que é mentira. As velhas coisas já passaram, eis que tudo se faz novo. Ele faz tudo novo. E ele traz o desejo das coisas do Pai. Porque é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, é a mente de Deus. Você acha que a mente de Deus vai gostar das coisas que o mundo promove? De maneira nenhuma. Deus odeia o pecado. Deus odeia a mentira, a injustiça. Então você vai passar a odiar também isso. O palavrão. Te repulsa. Meu Deus, olha, todo dia eu ouço palavrão. Lá onde eu trabalho. Todo dia, do meu lado. Eu fico, meu Deus. Sabe uma coisa que traz repulsa pra você? Que você não quer, sabe? Que só falta a gente dizer, para de chamar palavrão, para de chamar coisa negativa, para. Chama coisa positiva uma vez na vida. Sabe? Para de pensar no pior, para de reclamar. Tudo reclama, tudo é uma coisinha pra reclamar, para. Isso fica assim, mas eu vou agir assim? Pra quê? Pra gerar discussão, pra gerar contrariedade? Não, eu fico... Aí eu fico, para, não chama. Aí fica com relação a outras pessoas também, né? Enfim. Coisas do dia a dia. Mas aí a gente precisa do Espírito Santo, que ele é paciência. Ele é paciência. O Espírito Santo é paciente.
Mas um dia a gente vai dar conta de toda palavra que saiu da nossa boca, seja ela boa ou ruim, torpe, bênção ou maldição. Vai dar conta. A palavra, ela não morre. É tanto que a palavra de Deus, ó, ela vai permanecer para sempre. E Ele nos dá esse poder também. Porque quando a gente determina, quando a gente fala uma coisa com toda a nossa força, pode estar certo que aquela coisa acontece. Seja boa, seja ruim. Então olha o poder que Deus nos dá. O poder da palavra. Enfim, gente. Foi boa a meditação, eu creio. Então, o Espírito Santo é uma promessa de Deus para você. Busquemos nos encher do Espírito. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.